Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas. Acompanhem aí no livro didático a partir da página 258. Bom, o que são máquinas térmicas? São dispositivos capazes de realizar trabalho útil, transformando energia térmica em mecânica. Lembrando, a energia térmica é aquela que está envolvida com calor e a mecânica com movimentos. Basicamente, uma máquina térmica opera em ciclos e apresenta duas fontes de temperaturas diferentes. A fonte quente, que recebe calor, e a fonte fria, que é para onde o calor rejeitado é direcionado. Então, a máquina ela vai trabalhar com os dois tipos de fontes. Fonte quente, que é o calor recebido, e fonte fria, que é o calor cedido. E a máquina ela vai realizar um trabalho para que isso aconteça. Aqui eu tenho um pouquinho da história, do desenvolvimento das máquinas térmicas. A primeira máquina térmica que se tem registro foi desenvolvida no século I depois de Cristo, pelo matemático e filósofo grego Herón de Alexandria. O que ele fez? Bom, ele utilizou uma esfera de metal contendo água em seu interior e adicionou a ela pequenos canos retorcidos. Ao ser aquecida, então ele colocou uma chama embaixo dessa esfera. Ao ser aquecida, a água da esfera se transformava em vapor, que saía nos pequenos canos e fazia a esfera girar. Então, o aquecimento, a fonte térmica era o calor, que ele colocava embaixo da esfera, aquecia a água, saía o vapor e fazia essa esfera girar. Bom, a princípio não tinha muita utilidade, mas em 1698, o engenheiro militar inglês Thomas Savery desenvolveu uma máquina térmica que funcionava como uma bomba, sendo utilizada para retirar águas das minas de carvão. Só que essa máquina funcionava em alta pressão e tinha um rendimento muito baixo. Então ficava o dia inteiro ligada para tirar pouca água de dentro da mina. Seu funcionamento ainda não era muito eficiente. Aí, em 1712, o inventor inglês Thomas Newcomen aperfeiçoou a máquina de Herón e desenvolveu uma máquina mais eficiente e segura, capaz de retirar águas de poços mais profundos. Essa máquina também elevava cargas, sendo muito utilizada na Europa no século XVIII. Então, o que acontecia aqui? Ela ia puxando a água e também elevava cargas, Então, na construção civil era de fundamental importância. Tudo isso utilizando o vapor. Já no final do século XVIII e início do XIX, o inglês James Watt, um fabricante de instrumentos, estudou a máquina de Newcomen, a fim de aumentar a eficiência e diminuir a quantidade de carvão que era necessária para o seu funcionamento. Foi então que ele desenvolveu a máquina a vapor, que consumia 3 vezes menos carvão do que a de Newcomen e tinha uma aplicação melhor, maior aplicação. E aí ele aperfeiçoou. Então, a gente observa que lá no início, aquela esfera de Herón parecia que não tinha muita utilidade. Porém, quando os outros aperfeiçoaram esse serviço, viu-se que sempre alguém tem que iniciar com uma ideia pequena para que outros pesquisadores possam aperfeiçoá-la. Da máquina de James Watt, ela contribuiu muito com a Revolução Industrial, que foi aquele período que teve muitas mudanças na maneira de fabricar os produtos. Creio que vocês já tenham ouvido falar lá na aula de História sobre a Revolução Industrial. E aí envolveu também as máquinas a vapor.
que elas eram importantes no transporte de pessoas e produtos. E aí, o inglês Richard Trevithick, ele desenvolveu uma locomotiva a vapor, que funcionava por meio de um pistão, dando início ao desenvolvimento das locomotivas. A princípio ela era só pequena, né? Carregava poucas pessoas e depois eles aperfeiçoaram. Alguns automóveis a vapor também chegaram a ser desenvolvidos, mas logo foram substituídos por automóveis de combustão interna. Isso porque os automóveis a vapor, eles andavam, né, pouquinho. Era mais para pequenas viagens mesmo. Atualmente, o vapor ainda é utilizado em turbinas de usinas termoelétricas, que nós vamos ver daqui a pouco. Nessas usinas, o combustível gera calor nas caldeiras, onde a água se transforma em vapor sob pressão, que gira as turbinas. Essas, por sua vez, movimentam geradores que geram energia elétrica. Vamos conhecer um pouquinho os tipos de máquinas térmicas, tá? Bom, vamos começar pelo motor a combustão. Como o próprio nome diz, no interior desses motores ocorre a queima de combustíveis, gerando calor e movimento, né? Então, um grande exemplo disso são os automóveis, né? Que eles trabalham com motor a combustão. Os motores a gasolina e etanol, que são utilizados nos automóveis atualmente, funcionam seguindo o ciclo desenvolvido pelo engenheiro alemão Nikolaus August Otto. Então, esse ciclo de desenvolvimento é chamado de ciclo Otto. Ele tem 4 estágios e ele também é conhecido como motores de 4 tempos. 4 tempos porque possui 4 estágios. Bom, isso aqui, ó, são os pistões que tem dentro do motor dos automóveis, ó. Enquanto um está em cima, o outro está embaixo, ó. Ele faz esse ciclo. E aí vamos entender como esse ciclo acontece. Ele passa por estágios, tá? O estágio 1 é a admissão. Então, ó, o que acontece aqui? No estágio 1, o pistão desce e entra aqui por ele, através da válvula de admissão, o combustível junto com o ar. Esse é o primeiro estágio. Então, ó, o pistão desceu e aqui embaixo girou. No segundo estágio, é o estágio de compressão. Ele desceu, agora ele sobe. Quando esse pistão sobe, ele empurra aquela mistura de ar e combustível. Só que eles não saem ainda, está fechado. E empurrou. Quando ele atinge o máximo, né, dessa força aqui para cima, ocorre o terceiro estágio, que é a explosão e expansão. Essa explosão vai sair faíscas e vai fazer com que ocorra a explosão do combustível, tá? Aconteceu isso, o pistão desce novamente e sobe no último estágio, que é o quarto, para expulsão do combustível, tá? Então, o combustível vai passar por aqui. Vamos rever. Estágio 1, admissão, recebeu o combustível, o pistão desce. Estágio 2, compressão, o pistão sobe. Estágio 3, explosão, o pistão desce. Estágio 4, exaustão, o pistão sobe. Conforme ele faz esse movimento, faz com que as outras peças do carro funcionem e faça com que o motor faça o carro se movimentar. Então, aqui, energia térmica sendo transformada em energia mecânica, a transformação do movimento. Próxima máquina, né, é a máquina a vapor. O funcionamento das máquinas a vapor antigas era baseado na compressão e expansão do vapor d'água no interior dos cilindros de metal com pistões. Já as turbinas atuais funcionam por meio de hélices e não por pistões. Aqui é um exemplo de máquina antiga, tá? Ela faz com que esse pistão sobe, desce, fazendo com que o aro gira. Ó, eles estão unidos aqui. Então, quando o pistão desce, faz um giro. O pistão sobe, faz outro giro. E assim vai. A máquina vai funcionando.
Ultimamente, elas trabalham com hélice, que é o caso do que acontece nas usinas termoelétricas. Então, aqui, ó, nós temos os exemplos de um esquema, né, de um funcionamento de uma de uma usina termoelétrica. O que acontece aqui? A água aquece as caldeiras, produzindo vapor em alta compressão. Então, aquele vapor vai fazer com que tenha alta compressão. E encaminha para a hélice esse vapor, a hélice gira, faz com que o gerador funcione e forme energia térmica encaminhada, né, para outras partes da usina. Então, ó, vapor produzido em alta pressão é encaminhado para a hélice. 2, a hélice se movimenta, formando a turbina e gira em alta velocidade. O movimento das turbinas aciona os geradores. E é isso que vai acontecer. Em 4, ao sair da turbina, o vapor é encaminhado ao condensador, que vai passar por estágio líquido. Então, ele era vapor, vai passar para o líquido e retorna às caldeiras. Então, essa água que entra aqui, ela fica sempre sendo a mesma, tá? De funcionamento. Ela só sai com as perdas, né? Porque quando transforma em vapor, acaba se perdendo um pouco da quantidade de água. Próxima máquina térmica é a geladeira. As geladeiras também são máquinas térmicas. No entanto, elas funcionam no ciclo inverso, ou seja, elas utilizam trabalho para transferir calor em uma fonte de energia fria para uma quente. Então, ela vai trabalhar, né, o motor trabalha e faz a transferência de calor. Lembrando que a transferência de calor aqui da menor temperatura para a maior não é natural, ela é forçada, tá? Não ocorre de forma espontânea. Porque de forma espontânea, eu já falei para vocês que é o corpo com maior quantidade de calor para o corpo com menor quantidade de calor. Na geladeira, isso acontece de forma inversa. É do corpo com menor quantidade de calor, no caso a geladeira, vai passar para os alimentos que tem ali, no caso, a maior quantidade de calor, tá? É uma troca inversa, ciclo inverso. Então, aqui que acontece? Aqui é um funcionamento de um motor de uma geladeira. Provavelmente essa é uma geladeira mais antiga, tá? As geladeiras atuais têm um princípio de funcionamento um pouquinho diferente. Então, eu vou falar dessa aqui. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o motor, tá? No congelador, o fluido é um gás, né? É encaminhado ao compressor, esse aqui, que aumenta a sua pressão e temperatura. Em seguida, o fluido é encaminhado para um radiador. Olha isso aqui, é um radiador, onde troca calor com o ambiente. Após o radiador, o fluido vai para a válvula compressora, aqui, 3, na qual aumenta o volume rapidamente, absorvendo o calor do congelador, onde reinicia o ciclo. Então, aqui ele ganha o volume e volta para o congelador. E aí, o congelador transforma de novo e vai encaminhando, e assim fica esse ciclo de funcionamento. Algumas geladeiras até fazem um som diferente no motor, quando ele muda o ciclo. Ela fica, esse compressor aqui faz mudanças de estágios. Então, quando ela está fazendo a transformação, a geladeira faz o som, né? Faz um barulhinho, anunciando que está reiniciando o ciclo, tá? Os aparelhos de ar-condicionado têm o mesmo funcionamento, quer dizer, o mesmo não, é bem semelhante ao funcionamento da geladeira. Eles retiram o ar quente do ambiente, transforma em frio e vai reiniciando esse ciclo e devolvendo, tá? Bom, aqui tem uma nota importante sobre os gases CFCs.
As geladeiras e os aparelhos de ar-condicionados antigos utilizavam fluidos refrigerantes, que têm como base os CFCs. É um gás chamado clorofluorcarbonos, tá? Porque ele tem esses 3 elementos, o cloro, o flúor e o carbono na sua composição. Esses fluidos são prejudiciais à camada de ozônio, que é aquela camada que protege a Terra dos raios ultravioletas. O uso dos CFCs como gás refrigerante em sprays é proibido no Brasil desde 1988. Esses gases foram substituídos por outros menos prejudiciais, como o HCFCs, hidroclorofluorcarbonos, e os HFCs, hidrofluorcarbonos, tá? Então, essa transformação, essa mudança foi para evitar a destruição da camada de ozônio, tá? De bastante importância para o nosso ambiente. Bom, então era isso. A aula de hoje era para explicar o funcionamento dessas máquinas. Existem várias outras máquinas que trabalham com princípios térmicos, né? Umas diferentes, outras não, mas todas se baseiam na mesma ideia: transformar a energia térmica em energia mecânica, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, vocês sabem, me chamem lá no WhatsApp. E agora vamos realizar os exercícios do livro didático, ok? Até a próxima aula, pessoal.